Se você tem Bíblia, abre ela, por favor, ou ligue ela, né? Se você estiver usando algum aparelho eletrônico, celular, tablet, pode abrir ela em Jonas, livro do profeta Jonas, o capítulo é o capítulo 1. Com certeza alguém aqui já leu o livro de Jonas, sim ou não? E hoje nós vamos tirar aqui algumas lições preciosas para a nossa vida, para os dias de hoje, para o nosso viver, para a nossa caminhada cristã. Vamos ver o que nós podemos aprender com esse profeta e com esse livro. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, verso 1, verso 2 e verso 3. Diz assim a palavra de Deus: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Veja comigo o verso de número 10, por favor, verso de número 10. E depois que a gente terminar de lê-lo aqui, por favor, se possível, não feche sua Bíblia, tá? Fique com ela aberta, que a gente vai ler aqui alguns textos, verificar alguns textos, então eu quero que você fique com ela aberta, se possível. Verso 10 diz assim: Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhes disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor, na nossa vida. E hoje, como um dia especial, Senhor, nós queremos lembrar dessa importante ferramenta e tão grandiosa que o Senhor depositou em nossas mãos, que é a sua própria palavra. Senhor, muito obrigado, e que o teu Santo Espírito tenha liberdade neste momento, que é reservado exclusivamente para ouvi-la, para aprendê-la, e que o teu Santo Espírito possa ministrar à vontade ao nosso coração, em nome de Jesus, amém e amém. Muitas pessoas aqui me conhecem, outras não, com certeza eu não conheço a maioria, conheço algumas pessoas, né, mas não convivo com nenhuma. Então é muito difícil dizer o que você está passando, é muito difícil dizer o que você está vivendo, é muito difícil dizer o que está no seu coração ou na sua mente. Talvez uma pessoa próxima a você conseguiria falar isso, talvez a sua esposa ou talvez o seu marido, né, se vocês trabalharem a comunicação, com certeza poderão dizer, mas muito dificilmente. Existem situações em nossa vida, existem sentimentos, existem pensamentos que existem somente aqui dentro de nós e somente nós sabemos, e muitas vezes nós queremos até esquecê-los, então a gente empurra ele o mais fundo possível. Então eu quero que uma pessoa se torne uma prioridade nessa noite, nessa ministração, que é o Espírito Santo. Por quê? Porque ele mais do que ninguém conhece a mim e a você, e talvez aquele pensamento e aquela situação mais ruim que você esteja passando, e que só está dentro de você, mas está quase te matando, e ele sabe que ele através dessa palavra possa falar ao seu coração, tá bom? Nesse texto de Jonas, Jonas é um livro pequeno, 4 capítulos, talvez em uma sentada de 10, 15 minutos você conseguiria ler ele, né? Tem 4 capítulos, são 48 versículos, mas tem uma mensagem impressionante, tem uma mensagem muito poderosa, não é à toa que ele está na Bíblia Sagrada, né? Foi designado pelo cânon bíblico como inspirado pelo Espírito Santo, é uma palavra inspirada por Deus, é a palavra do próprio Deus, e com certeza você já deve ter ouvido a história famosa de Jonas, do livro de Jonas, que ele foi engolido pelo quê? Pelo quê? Pelo grande peixe, né? Essa é uma das histórias mais famosas na Bíblia, tornando o profeta Jonas um dos mais famosos também da palavra de Deus. Dificilmente quando você escuta a palavra profeta, você não lembra dele,
do profeta Jonas. E logo você faz uma ligação, assimila ele a um grande peixe, ou como alguns gostam de dizer, uma baleia, ok? Na verdade, esse livro, ele tem um tema principal, e ele fala sobre a soberania de Deus e a sua grande misericórdia. Esse é o tema principal desse livro, ao qual todos os fatos estão inseridos. Tudo o que acontece aqui é para revelar essa mensagem: a soberania de Deus e a sua grande misericórdia. Soberania, porque quando você lê o livro, você vê isso de forma evidente. Soberania fala do controle total de Deus sobre todas as coisas. Isso faz Deus um ser soberano. Ele controla tudo em todo tempo e em todo lugar. E Ele consegue fazer isso ao mesmo tempo, em vários lugares. Isso faz dele um ser único. Ele é o ser todo-poderoso, o soberano Senhor. Então a soberania de Deus nesse livro é evidente. Esse livro mostra que Deus, ele controla tudo. Deus controla o mar, Deus controla os peixes, Deus controla a terra, Deus controla os seres humanos, Deus controla tudo. Então quando você olha para esse livro, essa mensagem é clara, ela quase que salta para você, quase vem para os seus olhos, você vê isso claramente. E quando se olha também, você vê algo trabalhando de uma forma paralela a isso, você vê a misericórdia de Deus. Misericórdia fala da bondade grandiosa do Senhor em muitas situações que às vezes, quando se trata de nós, nós nem mesmo merecemos. Misericórdia e graça trabalham basicamente juntas. Se trata do favor imerecido do Senhor. Quando a gente não merece, Deus age com misericórdia. A misericórdia dele é a causa de nós não sermos o quê? Consumidos vivos. Se você está vivo aqui hoje, e você está aqui hoje me olhando, ouvindo a palavra, é porque a misericórdia de Deus permitiu, senão você já tinha sido fulminado. Mas por causa da misericórdia dele, você está aqui, com vida, com saúde, servindo a ele, ou não, tem oportunidade hoje se quiser, mas é a misericórdia dele que torna isso possível. Então quando você olha para esse texto aqui de Jonas, você vê isso claramente. Misericórdia porque Deus não permitiu em nenhum momento a morte de Jonas e nem dos marinheiros aqui que ele se envolveu numa situação, nós já vamos falar disso. Deus perdoou a cidade de Nínive quando essa se arrependeu, e Deus disse que ia destruir, e ele fez o quê? Não destruiu, porque o povo se arrependeu. É a misericórdia de Deus. Todos nós somos alvos da soberania e da misericórdia do Senhor. No entanto, esse texto fala de um profeta. Diga comigo, profeta. Profeta. Alguém sabe o que é profeta? Profeta é aquele que é chamado por Deus para receber a mensagem do próprio Deus e levar a uma nação, a levar a uma cidade, a levar a um povo ou a levar a uma pessoa. Isso é um profeta. O profeta é o contrário do sacerdote. O sacerdote, ele recebe das pessoas e leva para Deus. Ele é o intercessor. Mas o profeta, ele é específico. Ele recebe de Deus e traz para as pessoas. Seja qualquer mensagem, seja para qualquer um, Deus mandou ele falar. Independente de quem seja, ele tem que ir e falar. Esse é o ofício dele. Por isso que ele é chamado de profeta. E esse livro fala do profeta Jonas. E nesse livro mostra o profeta Jonas com características negativas. O profeta Jonas, ele é descrito nesse livro como um profeta desobediente. O profeta Jonas é mostrado aqui nesse texto como um profeta sem compaixão. Ele é tido como um profeta que pensa mais nele mesmo e na sua reputação do que na salvação das pessoas. Esse é o profeta Jonas. E hoje eu quero levar você a pensar, eu quero levar você a meditar sobre essas palavras. E eu quero que o Espírito Santo fale fortemente ao seu coração, para que você possa sair daqui hoje fortalecido em nome de Jesus. Para começar, nós vamos olhar esse livro aqui e ver como Deus tem trabalhado com esse profeta. Deus teve mais trabalho com o profeta do que com a cidade de 120 mil pessoas. Deus teve mais trabalho com um profeta que já era profeta dele, um
um servo dele do que com uma cidade de 120 mil pessoas, ao qual o texto aqui diz no verso de número 2, a malícia dessa cidade subiu até Deus. Deus já não estava suportando mais, por isso que ele chamou o profeta para ir lá. Mas quando você olha para esse texto, você vê que Deus teve mais trabalho com o profeta. Como isso é possível? Olha só, esse profeta, ele, além de desobedecer a Deus, ele fugiu de Deus, ele quis estar um passo à frente de Deus, e era um profeta desobediente, sem compaixão. Se você puder acompanhar comigo, olha comigo o capítulo 1, texto que nós lemos, o chamado de Jonas e a fuga dele. Verso 1 ao verso 3 vai falar sobre isso. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fazer o quê? Fugir, diga comigo, irmão, fugir da presença do Senhor. E ele foi logo para Tarsis, é a direção contrária. Deus chamou ele para ir para Nínive. Vai até Nínive, porque eu não estou suportando mais, a maldade deles está demais, o pecado está demais. Vai lá, meu profeta, a quem eu chamei, designei para levar especialmente a minha mensagem. Vai lá, leva a mensagem para eles. A Bíblia nos diz que ele se dispôs, mas para fugir. E dentro dessa situação acontecem consequências. Quando nós desobedecemos, tem o quê? Consequências. Existem consequências que elas demoram anos a chegar. E muitas vezes, quando essas demoram, são as mais perigosas, porque você pensa, não, então eu posso pecar à vontade, não vai acontecer nada. Aí quando você pensa que não, meu Pai do céu, chegou. Consequências podem durar meses para chegar, consequências podem demorar dias para chegar, e muitas delas chegam de forma imediata, principalmente quando Deus está por trás delas para nos corrigir. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que Deus chama Jonas para ir até a cidade de Nínive e pregar contra ela, e Jonas decide desobedecer a Deus e ir para Tarsis. O que Deus faz? Verso de número 4, olha comigo. Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de quê? Despedaçar. Quem foi que enviou a tempestade? Deus. Deus foi quem enviou a tempestade, Deus foi quem enviou o vento forte. Por que Deus fez isso? Porque Ele queria trazer Jonas para a direção correta. Muitas situações ruins acontecem na nossa vida, irmão, e você está lá repreendendo o diabo, e o diabo fala, eu não tenho nada a ver com isso, é culpa sua, é você e Deus aí, eu não estou nessa. Muitas situações difíceis na nossa vida, é Deus que permite, para quê? Para que você possa entender que você está andando no caminho errado. Deus não quer nos matar com a tempestade, Ele não quer nos ferir com a tempestade, Ele quer nos corrigir, ensinar e nos colocar na direção correta. É isso que Ele quer, e é exatamente isso que Ele faz com Jonas. Agora presta atenção, gente, desobediência não traz consequências só para você, traz também para as pessoas que estão próximas a você. Quando Jonas entra naquele navio, o que ele faz? Ele condena o navio inteiro. Quando Jonas é chamado, quando Jonas entra naquele navio, ele vai para o lugar mais escuro, e o que ele faz lá? Dorme profundamente, como se nada tivesse acontecendo, enquanto os marinheiros estão lá quase morrendo, jogando tudo fora, um prejuízo imenso, jogando comida fora, jogando os pesos fora, e eles tentando clamar a vários deuses para ver o que estava acontecendo, para ver se poderiam ser salvos, e Jonas dormindo. Atenção, meu irmão, quando a coisa está feia, e muitos estão dormindo, o mundo está um caos, e muitos estão dormindo. Quando eles acharam Jonas, eles falaram, como é que você pode dormir numa situação dessa? Olha comigo o verso número 8.
Então lhes disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a sua, de onde vens, qual a sua terra, que povo é o seu. Isso aqui é os marinheiros perguntando para Jonas. E ele respondeu: eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então eles ficaram possuídos de grande temor, porque eles disseram uns para os outros assim, e puderam ter pensado: a culpa é dele. É por isso que nós estamos quase morrendo. Aqui o culpado. Achamos o problema. E o próprio Jonas, durante a sua fuga, ele tenta mais uma vez, porque nessa primeira tentativa aqui ele tenta ir na direção contrária de Deus. Agora na segunda ele tenta morrer. Ele quer a morte, prefere a morte, mas não quer ir a Nínive. Aqui a Bíblia diz no verso 12: respondeu-lhe: tomai-me e me lançai no mar, e o mar vai ficar calmo, porque eu sei que é por minha causa que veio essa grande tempestade. Me joga no mar que tudo vai ficar calmo. No verso 15 isso aconteceu. Eles jogaram no mar e o mar fez o quê? Calmou. Agora presta atenção, irmãos. Os marinheiros agora estavam a salvo, fora de perigo. Mas e Jonas? No meio do mar, tinha acabado de acontecer uma tempestade e ele está lá, só. O que Jonas tenta fazer agora? A morte. Ele quer morrer. A fuga de Jonas vai até aí, a morte. Ele prefere isso do que voltar a Nínive. Quando ele tenta fugir na direção contrária de Deus, Deus manda a tempestade. Quando ele procura a morte, porque não quer obedecer a Deus, Deus prepara o grande peixe. Você não vai na direção contrária, você não vai morrer, porque eu tenho um propósito para você. Irmãos, olha o tamanho da misericórdia de Deus. Ainda bem que eu não sou Deus, irmão, porque se eu sou Deus eu tinha falado: então morre, miserável. Você quer morrer? Eu vou arrumar outro. Mas Deus não, eu quero é você. Eu vou preparar um grande peixe. Irmão, pensa no tamanho do milagre. É esse homem ser engolido por um grande peixe. Suponhamos que era uma baleia. A baleia, quando engole a sua comida, ela já engole triturando. Quando chega no estômago, já está só os pedacinhos. E Jonas passou inteiro. Ficou 3 dias e 3 noites lá. Uma figura tipológica de Cristo, e ele mesmo faz essa ensinação. Ele fala sobre isso, o próprio Jesus no Novo Testamento. Agora presta atenção, até onde chega a fuga de Jonas. Jonas no ventre da baleia, da baleia do grande peixe, no capítulo 2, no verso 2, são palavras dele. Ele diz o seguinte: e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo, em algumas traduções diz inferno, gritei e tu me ouviste a minha voz. Jonas agora está onde? No inferno, de acordo com as suas próprias palavras. Ele está no ventre do peixe, um lugar molhado, desconhecido, um lugar escuro, onde ninguém pode ajudar ele, onde ninguém pode salvar ele. Ele está lá só. Ele não sabe se vai morrer, ele não sabe se vai viver, ele não sabe de nada. Nessa hora, a única coisa que ele queria era ir para Nínive. Oh Senhor, por que eu não fui para Nínive? É a única coisa que ele quer. Lá naquele lugar, no lugar escuro, como ele usa a palavra do próprio inferno, a única alternativa que ele tinha era orar ao Senhor. E ele orou. E a Bíblia diz que o Senhor ouviu a sua voz. Quem diz amém? Meus amigos, por que Jonas fugiu? É a grande questão. Ele era um profeta, foi chamado para aquilo. Por que ele fugiu? Se você for procurar na história, você vai chegar a essas conclusões. Muitos dizem, a história também, algumas situações, em algumas fontes de pesquisa você vai ver isso, que ele fugiu por medo dos ninivitas, porque eles eram cruéis, perigosos.
Muitos dizem que muitos profetas já tinham sido enviados lá, e eles matavam os profetas. Gente, realmente era uma cidade muito cruel, porque o próprio Deus diz, a maldade deles chegou até mim. E para Deus dizer isso é porque a situação é feia mesmo. Mas por que de fato Jonas fugiu? Não vamos usar a história, nem as fontes de pesquisas aleatórias que podemos usar, mas vamos usar na própria Bíblia o que o próprio Jonas disse. Abra sua Bíblia aí em Jonas capítulo 4. Por que Jonas fugiu? Irmão, não pasme, não se assuste, tá bom? Porque realmente foi isso mesmo que Jonas falou. Jonas fugiu. Olha só o capítulo 4, verso 1 e 2. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Por que ele ficou desgostoso? Por que ele ficou irado? Porque ele foi lá depois que saiu do ventre do peixe. Ele foi à cidade de Nínive, pregou para aquela cidade. Gente, 120 mil pessoas se arrependeram, desde o rei até os animais. Todos se vestiram de pano de saco, jogaram cinza na cabeça, se arrependeram, e eles não tinham nem esperança. Eles disseram, gente, vamos se arrepender, talvez Deus nos perdoe. Eles não tinham esperança de perdão, eles não tinham motivação na mensagem do profeta. O profeta, se não tinha motivação, era o tal de Jonas. Jonas passou lá 3 dias andando para lá e para cá dizendo, ó, Deus daqui 40 dias vai matar vocês, eu não estou nem aí. Essa era a mensagem de Jonas. E eles vão nos humilhar, vão buscar o arrependimento. Irmãos, e por incrível que pareça, 120 mil pessoas se arrependeram foram perdoadas pelo Senhor. Isso nos mostra algo muito importante. Não importa o quão fundo do poço nós possamos chegar, Deus ainda é capaz de nos tirar, nos perdoar. Amém? Por que Jonas fugiu? Olha só o que diz. Ele desgostou, ficou irado por causa daquilo. Verso 2, ele orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi por isso que eu disse estando ainda na minha terra, por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois eu sabia que tu és um Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande benignidade, e te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que... Gente, por que ele queria morrer agora? Por que ele queria morrer agora? Porque ele pregou que o povo ia morrer e o povo não morreu. Diz, eu quis me antecipar o Senhor. Gente, quem é que quer antecipar Deus, gente? Eu quis me antecipar o Senhor, porque eu sabia que isso podia acontecer. Eu sabia que se eu fosse lá pregar, o povo poderia se arrepender, e o Senhor poderia perdoar, porque o Senhor é um Deus grande de misericórdia. Jonas, ele não fugiu porque não tinha problemas de identidade. Ele sabia muito bem quem ele era. Porque quando os marinheiros chegaram nele lá no verso de número 8 do capítulo 1 que nós lemos, ele disse, eu sou hebreu, temo ao Senhor, sirvo ao Senhor. Ele sabia quem ele era, sim ou não? Ele não tinha problema com identidade. Ele sabia muito bem o que deveria fazer. Jonas não tinha problema de propósito, porque ele sabia porque Deus havia o chamado. Diferente de muitos hoje que não sabem nem quem é e nem para que nasceu. Jonas já não tinha problema com isso. Então por que ele fugiu? Ele fugiu porque decidiu desobedecer a Deus. Ele fugiu porque ele quis se adiantar a Deus. Porque ele sabia que se aquele povo se arrependesse, Deus iria perdoar e ele ficaria como um falso profeta. Ele então decidiu que aquele povo não merecia uma chance de ser perdoado. Não, ele decidiu. O profeta de Deus. Aquele povo não precisa de segunda chance. Ele estava mais preocupado com a sua, diga comigo, reputação. É o que muitos hoje estão preocupados, com a reputação. Preocupado com a aparência.
Muitos hoje estão decidindo por conta própria. A questão é, irmãos, nós precisamos chegar até onde Jonas chegou, no inferno, como ele disse, para reconhecer a soberania de Deus e de que precisamos obedecer o seu chamado. Olha para mim, irmão, você precisa chegar onde? Para reconhecer que quem controla tudo é Deus, e que Ele te deu a oportunidade de nascer, que Ele te deu um propósito de vida. Você tem que chegar até onde? Jonas teve que chegar até o inferno, palavras dele. Teve que chegar até o ventre do peixe. Gente, imagina isso. Você está no ventre de um peixe durante 3 dias, 3 noites. Ele não sabia que era só 3 dias e 3 noites. A gente fala só pela questão de nome, irmão. Mas um dia dentro daquele ventre do peixe, ele já estava louco. Imagine isso. Até quando nós iremos fugir e nos esconder de Deus e da nossa responsabilidade como discípulo de Jesus, discípulo de Cristo? Até quando nós vamos fugir? Aí você diz, irmão, eu não fujo, eu estou aqui no culto, eu vim para a igreja. Aleluia, glória a Deus. Mas nós fugimos diariamente quando decidimos por conta própria o que fazer com a nossa vida. E muitas vezes a gente diz, eu aceitei Jesus, entreguei tudo no controle dele, mas nas decisões diárias não é isso. Nós tomamos todas as decisões, não consultamos a Deus. Não perguntamos qual a sua vontade, o que Ele quer de nós, o que Ele precisa que eu faça. Eu sou o responsável pelo crescimento e a expansão do reino de Deus na terra, mas enquanto isso eu viro as minhas costas, eu vou cuidar da minha vida, mas me intitulo cristão. Quem diz amém? Deixa eu sozinho aqui não, quem diz amém? Nós que decidimos onde devemos ir, o que devemos fazer, quando viver, como viver, fazemos isso tudo por conta própria. Quem entendeu até aqui diz amém. Agora nós vamos começar a mensagem. A igreja está sem disposição para servir ao Senhor. A igreja está sem disposição para servir ao Senhor. E o título dessa mensagem é: esteja disposto a obedecer. Lá em Jonas, no capítulo 1, se você está com a sua Bíblia aberta, olha para mim um detalhe. Jonas tinha disposição, isso não faltava nele. Quando Deus fala com Jonas, chama ele pelo nome, diz, verso 2, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive. Verso 3, Jonas se dispôs, mas para fugir. Disposição não faltava. A ordem de Deus, ela vem. A disposição existe, mas de forma contrária. Não está usando da maneira correta. O que é disposição? Disposição é você estar pronto para alguma coisa. Esteja disposto para. O que Deus está dizendo para Jonas? Jonas, esteja pronto para quê? Ir a Nínive. Jonas estava pronto para fugir. Quando eu olho para mim, quando eu olho para muitas pessoas hoje, há disposição. As pessoas estão prontas para fazer tudo, menos o que Deus quer, menos o que Deus precisa, menos o que a obra dele necessita. Mas tem disposição para tudo. Quando nós olhamos lá o texto na questão da tempestade, Deus enviou a tempestade para despertar Jonas do seu sono. Irmão, e eu oro no nome de Jesus que isso aconteça na minha vida e na sua, que Deus envie tempestade para nos acordar. Aí eu trago você para os nossos dias de hoje, irmão. Essa pandemia é uma tempestade, e muita gente acordou. Gente que estava lá fora pulou aqui para dentro, e gente que estava aqui dentro pulou lá para fora. Muita gente acordou. Glória a Deus, irmão, decidiu ir lá para fora. Amém. Melhor é estar aqui que o coração não está. É pior.
Enquanto o mundo ali de Jonas estava uma bagunça, ele estava lá no fundo do navio dormindo. Enquanto as pessoas estavam quase morrendo na tripulação, ele estava lá no fundo dormindo. Enquanto as pessoas estavam jogando tudo fora, ali os marinheiros naquela preocupação, naquela aflição toda, ele se escondendo. Irmão, não se esconda. Irmão, não fuja. Não fuja. Onde é que está a disposição da igreja, a disposição para servir ao Senhor, a disposição, estar pronto para? Não sabemos o momento em que o Senhor irá nos chamar para um serviço específico. Não sabemos o momento em que o Senhor vai bater na nossa porta e falar: olha, fulano, preciso de você agora. Esteja pronto. Esteja pronto. Esteja pronto para as visitas, esteja pronto para o evangelismo, esteja pronto para os cultos na praça, esteja pronto para a entrega de folheto, esteja pronto, meu amigo. Mas talvez você está enganado, irmão. Talvez você é um crente enganado. Te enganaram e você não sabia. Te enganaram e você não sabia. Vem para a igreja que é tudo às mil maravilhas, sem compromisso, sem responsabilidade. Só vem. Deus tem vitória para você. Te enganaram. É mentira. Porque cristianismo, a palavra-chave do cristianismo chama-se cruz. Diga comigo, cruz. O cristianismo é montado em cima da cruz. O evangelho é montado em cima da cruz. O sacrifício de Jesus foi na cruz. A base de tudo é a cruz. E Jesus disse em Lucas 14, 25 ao 27: quem não puder tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Tomar a cruz, fala de quê, irmão? O que significa isso? Eu tenho que sair com a cruz na rua andando aí? Não. Tomar a cruz e seguir a Jesus significa disposição para pagar qualquer tipo de preço em prol dele. Isso é tomar a cruz. Você está carregando a sua cruz? Você está disposto a pagar qualquer tipo de preço por Jesus? Você tem essa disposição? Você está pronto? Alguns exemplos rápidos aqui. Disposição. Hoje, será que nós temos disposição pela fidelidade a Deus? Ah, irmão, hoje nós servimos a Deus com as motivações erradas. Nós servimos a Deus com as motivações erradas. Quando há um não de Deus para nós, quando alguém fala alguma coisa que nos deixa magoado e triste, quando, irmão, a nossa fé, essa é a palavra, a nossa fé, ela é muito frágil, a nossa fé, ela é muito descartável. Qualquer coisa, vou sair da igreja, não vou voltar mais. Disposição para pagar qualquer preço em prol de Jesus, mas está falando de preço, de custo, de algo que tem valor, de algo que realmente vai te custar. Não é um irmão passar, irmão, e não te cumprimentar. Não é um irmão passar e olhar para você de cara feia. Não é um irmão olhar sua mensagem no WhatsApp e aparecer azulzinho lá e ele não te responder. Irmão, isso me manda de raiva, mas não é por causa disso. Visualizou e não respondeu, né? Está me ignorando. Disposição pela fidelidade a Deus. Um exemplo, os 3 jovens. Esse é um exemplo típico, é um exemplo clássico. E é real, não é uma história de ficção. Qual que era a disposição deles pela fidelidade a Deus? Será que eles tinham disposição para servir ao Senhor e pagar qualquer preço? Nabucodonosor disse: quem não se ajoelhar vai ser jogado na fornalha. Todo mundo ajoelhou quando a música tocou e os 3 ficou em pé. Amém? Os 3 ficou em pé. Foram lá os linguarudos, fofoqueiros. Fulano, fulano e fulano não ajoelhou. Chama eles. Vai tocar tudo de novo. Se vocês não ajoelhar, vocês vão morrer. Vocês querem morrer? Vai morrer. O que eles falaram? Senhor, não cabe a nós decidir isso, se morre ou não morre. Se Deus, amor, e crente não fala isso não. Se Deus quiser nos livrar,
se Ele não livrar, a gente morre. A gente morre. Aquece essa fornalha 7 vezes mais. Tocou, não ajoelhou. Joga lá. Gente, até os guardas que levaram eles morreram por causa do fogo. Estavam do lado de fora ainda. Lá dentro eles andavam. A única coisa que queimou foram as amarras deles. Porque aquele que serve ao Senhor não pode ter nada o amarrando. Tem que estar livre para servir a Ele. Se tem alguma coisa te amarrando, irmão, pode ter certeza que Deus vai te jogar na fornalha. Vai queimar tudo. Eu só trago boas novas para você. Disposição pela fidelidade a Deus, irmão. Eu estou pronto para ser fiel a Deus. Você está pronto? Até quanto você está pronto? Mas se precisa eu morro. Se Deus quiser livrar, Ele livra. Se não, eu morro assim mesmo. Assim, assado. Disposição pelo servir ao reino. A última vez que eu estive aqui, eu falei sobre isso, sobre o texto de 2 Coríntios, capítulo 5. Eu lembro dessa mensagem que eu preguei aqui, porque eu gosto muito dela, e ela é um fator predominante na minha vida. Essa mensagem é o que nós falamos sobre a questão de Deus, o próprio Senhor confiar a nós o seu próprio ministério. O ministério de Cristo, você sabe que Ele deu uma pausa de 3 anos e meio ali, deu uma pausa, voltou em Atos capítulo 2, com a continuidade da igreja, o nascimento da igreja, ali veio a continuidade do ministério de Jesus. Nós hoje somos a continuidade do ministério de Jesus. Então não existe ministério particular, privativo. O ministério é de Jesus, tá? Se você tem seu ministério, você está competindo com Ele. Então não faz isso não. O ministério é dele. E como Ele, para nós servirmos a Ele nesse ministério, Ele confiou a nós a sua própria palavra. Tudo isso confiado a mim, confiado a você. Então eu tenho isso como algo de uma grande responsabilidade, um privilégio imenso, porque antes eu não era nada, eu era um pecador, inimigo de Deus. Agora Ele confia a mim o ministério de Cristo, confia a mim a sua própria palavra, e eu tenho a autoridade de falar no nome dEle e Ele assinar embaixo. É isso que é ser cristão, é isso que é ser discípulo de Jesus. Então nós precisamos ter disposição, no mínimo estar pronto para servir nesse reino. Agora hoje as pessoas só querem servir se ganhar alguma coisa. Só querem fazer se ganhar alguma coisa. Irmão, vamos fazer isso? O que eu vou ganhar? Disposição pelo reino, para servir ao reino, estar pronto para servir ao reino. Eu lembro, irmão, abra sua Bíblia que eu quero ler esse texto. Atos capítulo 9, verso 10. Atos capítulo 9, verso de número 10. Vamos ver aqui um exemplo de um homem chamado Saulo. Saulo, ele se encontrou com Jesus em Atos capítulo 9. Se Saulo não encontra com Jesus até hoje, ele estaria matando crente? Não estaria, porque já tinha morrido também. Mas é só para você entender a situação. Saulo só se converteu, depois passou a ser chamado de Paulo, porque o próprio Cristo apareceu para ele. Ninguém, nem o pastor Wendel, se chegasse lá pregando Jesus para ele, ele convertia. Ninguém. Então foi necessário o próprio Jesus aparecer. Por quê? Porque a convicção dele era muito, era algo extraordinário, tanto que ele matava os crentes por zelo, pela lei, ok? Então quando Deus aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, você está me perseguindo. Quem é, Senhor? A Jesus, a quem tu persegues. E ele fica cego, vai para uma cidade tal, e lá ele está orando. Não porque ele tornou-se crente, porque era costume também na antiga aliança o povo orar. Ele estava orando, talvez confuso, angustiado, porque estava cego, perdeu a visão. Mas presta atenção, Deus chama outro profeta, um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe, verso 10 do
no capítulo 9. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, e o Senhor respondeu: eis-me aqui, Senhor, disposição. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura um homem chamado Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse o quê? Vai para mim, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Ananias questionou, mas foi: Senhor do céu, esse homem está matando crente, e se eu chegar lá ele me matar? Esse aqui deu uma titubeadinha, mas ele foi. Mas o que eu quero falar com você é sobre Paulo. Paulo é um dos maiores cristãos que já pisou aqui nessa terra. Um homem sem tecnologia, sem os recursos de hoje que nós temos. Ele andou quase meio mundo da época, pregando a mensagem, pregando o evangelho. E hoje nós somos bem-aventurados muito pelos escritos que ele recebeu, porque ele pagou um preço buscando ao Senhor e recebeu a revelação dele mesmo, do próprio Senhor Jesus. E hoje nós temos basicamente a graça toda explicada nas suas cartas. Agora, qual é o ponto que eu quero levar você a entender? Qual que era a motivação de Paulo para pregar o evangelho? Paulo matou muita gente, irmão. Colocou muita gente na cadeia. Mas Deus diz: eu vou tratar você com carinho. Deus diz para Ananias: vai lá e fala para ele, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis, bem como perante os filhos de Israel. Até aqui, até eu iria, porque é isso que a gente quer. Está perante os reis, está perante os príncipes, está levando a mensagem do Senhor para as pessoas importantes. É isso que a gente quer. Deus vai me usar, Deus me chamou, Deus vai fazer isso, aleluia. Aí vem o verso 16. A promessa que Deus fez para ele: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Qual que era a motivação que Deus deu para Paulo? Paulo, você vai pregar para muita gente, para reis, príncipes, vai pregar para muita gente, Paulo. Olha, eu vou te dar um carro novo, eu vou te dar uma casa, eu vou sustentar a sua família, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não! Vem, Paulo, que eu vou cuidar de tudo, você só vai ter que falar. Não, tem gente que é isso: eu queria ser um pregador famoso e tem empregado para cuidar do meu externo, para lavar minhas roupas, e eu só me preocupar com chegar lá e pregar. Paulo, você vai levar o meu nome, você vai ser instrumento dos gentios, os reis, para Israel, mas eu te prometo, Paulo, que você vai sofrer bastante. Essa era a motivação que Deus deu para Paulo. Diferente de muitas promessas que Deus faz para mim, diferente de muitas promessas que Deus faz para você, porque Deus me chamou muitas vezes e falou: você vai fazer isso, fazer aquilo, mas nunca falou uma coisa dessa para mim, porque senão eu virava assim: será que eu vou? Mas para Paulo ele falou: eu vou te mostrar, Paulo, quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Irmãos, aí o que eu quero falar com você, a disposição de Paulo para servir, a disposição de Paulo para pregar, porque quando ele sai daqui, ele já sai para a rua e vai pregar. Ele já sai para a rua e vai anunciar o evangelho e coloca todo mundo doido. Porque o povo: esse cara estava aqui para matar a gente, esse cara estava aqui com autorização para prender a gente, agora ele já está pregando a favor de Cristo, que Jesus ressuscitou, que Ele é o Salvador. Esse homem está ficando doido. Sabe qual foi o primeiro resultado desse evangelismo de Paulo? Ele teve que sair no meio da noite, pendurado pelo muro da cidade, porque o povo queria matar ele, irmão. Que oferta boa da noite.
falei, vem cá, Paulo, pregou para nós vai te dar uma oferta. Desce pelo o cesto correndo, meu filho, porque o povo vai te matar. Diferente de muito hoje, irmão, por quê? Porque nós não temos disposição para ser fiel a Deus. A nossa fé é questionada a toda hora, a todo momento. Nós não temos disposição para servir o reino, mas em nome de Jesus, irmão, com essa palavra hoje, que o Espírito Santo te encoraja a servir ao Senhor, a ser fiel ao Senhor. Esteja pronto, irmão, porque Deus, Ele precisa de você. Deus precisar de alguém, irmão. Isso não diminui Ele de ser Deus, isso não diminui o poder dEle, a divindade dEle, o fato dEle precisar de você, mas nos diz uma coisa: como um Deus tão grande precisa de um miserável como eu, e Ele precisa, não só precisa como confia, não só confia, mas te nomeia, não só nomeia, mas te chama e te capacita, não só te capacita, mas te faz promessa, e não só faz promessa, como cumpre também. Esteja pronto para o momento em que Deus chamar, esteja disposto a pagar qualquer preço. Uma coisa que nós precisamos entender, para nós encerrarmos aqui, já fique de pé, por favor, é que nós estamos muito acostumados a pensar em nós mesmos, assim como Jonas. Jonas ficou triste, ficou irado, desgostoso, porque o povo se arrependeu. Irmão, se eu prego e 120 mil pessoas se arrependem, pode me chamar do que for, de falso profeta, linguarudo, mentiroso, eu não estou nem aí. O povo se arrependeu e Deus perdoou. O camarada teve um resultado extraordinário, e ele nem estava prestando atenção naquilo, a ponto de dizer: Senhor, é melhor eu morrer, eu não quero ver uma cena dessa. Irmão, ele saiu da cidade, sentou e ficou olhando para a cidade até ver o que ia acontecer. Ele ainda achou que Deus ia voltar atrás e matar o povo. Deus fez só uma pergunta para ele: será que realmente você está irado pela motivação certa? A sua ira é digna? Será que você hoje, irmão, não está como Jonas, pensando mais em você mesmo, pensando mais na sua reputação, pensando mais nos seus bens materiais, pensando mais no seu futuro, se ele vai ser promissor ou não, pensando mais nas suas dívidas, nas suas contas, nos seus problemas, na sua família, pensando em você? Será que você não está assim? Irmão, é pecado pensar em mim? Claro que não. Pecado é você colocar você na frente de Deus. Se Ele não é o primeiro na sua vida, irmão, Ele não está nem aí. Muitas pessoas falam: olha, Deus não está em primeiro, mas Ele está em segundo. Não, irmão, Ele não está em segundo, não. Não, mas Ele está em terceiro. Não, não está não. Ou Ele é primeiro. E Deus nos prova. Por que Deus nos prova? Por que Ele permite a tempestade? Por que Ele permite o dia difícil? Para nos ferir? Não. Para nos machucar? Não. Porque Ele é um Deus de misericórdia. Mas Ele precisa nos corrigir, porque Ele nos confiou algo muito importante. Então, como Ele nos deu responsabilidade e obrigação, Ele tem que te chamar a responsabilidade. Ele tem que te chamar. Ei, eu te amo demais, mas eu confiei o meu nome a você. E o que você está fazendo? Ei, eu te amo demais, mas você não está fazendo nada pelo meu reino. Eu te amo muito, isso não vai mudar, mas eu também não aceito você viver nessa comodidade. Não aceito você viver dessa forma. Eu te amo demais, mas seja discípulo. Seja crente, seja igreja, esteja pronto para obedecer. Quem diz amém, feche seus olhos. Pai Santo,
Você tem a oportunidade de falar com o Senhor agora, em nome de Jesus. O Espírito Santo está aqui para ouvir sua oração. Senhor, essa é a palavra do Senhor a essas vidas, Pai. O Senhor conhece cada um. O Senhor conhece, Senhor, cada coração. O Senhor conhece cada um, Senhor, e cada dificuldade, cada problema. E o Senhor sabe qual é a prioridade de cada um nessa noite. Espírito Santo de Deus, se essa prioridade não for o Senhor, começando por mim, ó Deus, que o Senhor nos mova, Pai. Que o Senhor permita, Senhor, que nós venhamos enxergar. Senhor, não permita-nos chegar até o inferno, mas que os nossos olhos sejam abertos antes e possamos reconhecer a Tua soberania. Senhor, sabemos que nós falhamos muito, pecamos, erramos, colocamos os nossos interesses na frente do Senhor, mas pelo Teu Espírito Santo, que essa noite seja um basta, que a partir deste momento o Senhor venha ser o primeiro em nossa vida, que o Senhor venha ter o lugar de prioridade, de honra. Em nome do Senhor Jesus eu oro, Senhor, e eu oro pela vida também, Senhor, dos meus irmãos, que isso seja uma verdade na vida de cada um, que o Senhor seja honrado, não só pelas palavras, mas também, Senhor, de coração, que o Senhor seja honrado e colocado em primeiro lugar, em nome de Jesus. Senhor, nós adoramos e louvamos o Teu nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe.